pessoas! Nesse vídeo da série Oficina Quase Perfeita, eu vou explicar para vocês sobre ordem de serviços dentro de uma oficina de motocicleta. Pessoal, é sempre importante dizer isso, tá? Eu não dito regras, tá? Você tem aí no Google, onde você pode digitar aí ordem de serviço para oficina de motocicletas e você vai ter vários exemplos, tá? Aqui eu vou só mostrar uma lógica da ordem de serviço, algumas coisas que não pode faltar na sua ordem de serviço da sua oficina, só para que você fique atento, né? Porque às vezes você pega uma ordem de serviço que não tem determinados itens e deveria ter, tá? Então, vamos lá. Bom, é o seguinte, ó. A ordem de serviço, basicamente, ela tem que ter o seu logo, né, o seu timbrado ali, né? Então, tem que ter o nome da sua empresa, tem que ter um loginho, né? Geralmente, esse logo vai do lado esquerdo, né, o canto superior esquerdo da ordem de serviço. Geralmente, não é regra. E tem que ter, em cima da ordem de serviço, os dados da sua empresa, da oficina, tá? Então, vai ter o nome da oficina, vai ter o CNPJ da oficina, vai ter o endereço da oficina, vai ter o telefone da oficina, tá? Quanto mais informação, melhor, tá? Você transfere você deixa transparente para o cliente que você não tem nada a esconder, tá bom? Então, legal. Então, a primeira informação é da sua empresa, legal? Tá. Aí você vai preencher a ordem de serviço, né? O cliente chegou, você vai fazer o cadastro dele. Legal. Então a primeira coisa é cadastrar o cliente, tá? Então na sua ordem de serviço tem que ter o cadastro do cliente. A minha dica quando você vai cadastrar o cliente é nunca coloque somente o telefone do cliente, tá? Sempre que possível, tá? Aliás, você sempre peça para o cliente o telefone de algum parente próximo, tá? Isso é importante em qualquer comércio, tá? Então, você pegou o telefone, o celular do cliente, de preferência hoje em dia o do WhatsApp, lógico, e aí você pede a informação, pede o telefone de outra pessoa. Fala, ó, eu não vou ligar, é só para uma emergência, alguma coisa, caso eu não consiga falar com você, né, e por aí vai. Então, é sempre importante você ter o telefone do cliente e de alguém próximo, tá? Obviamente, se o cliente quiser fornecer essa informação, tá bom? Mas é bom pedir, tá? Uma outra coisa quando você está fazendo o cadastro do cliente, que é interessante, nem todos os clientes gostam, mas é interessante para a sua oficina, é você tirar uma xerox da habilitação dele, tá? Tem oficinas que fazem isso e tem oficinas que não fazem isso. As que fazem isso acabam tendo menos dor de cabeça, tá bom? Legal. Então, feito o cadastro do cliente, né, você vai fazer o cadastro da motocicleta. Quando você vai fazer o cadastro da motocicleta, a minha dica é a seguinte: a documentação da moto, ela sim é interessante você tirar uma xerox ou digitalizar, né? Eu falei de tirar xerox, mas hoje em dia essas máquinas copiadoras, ela já digitaliza e fica lá no seu banco de dados. Por quê? Porque se a sua oficina tiver uma batida policial, alguma coisa, às vezes o policial ele quer ver a documentação e aí você mostrando para ele, não, ó, eu tiro xerox tal dos meus clientes e tal, isso já passa também uma transparência ali para quem está fazendo a vistoria do local, tá? Então, dependendo da sua região, isso se torna necessário ou não, mas eu acho interessante sempre tirar uma xerox do documento da moto, tá bom? Não tem problema nenhum. Legal? Então tá. Então, feito o cadastro da moto, você tira uma xerox, legal, aí vai ter a placa, número de chassi, né, e tudo mais, e você faz um checklist. O que é esse checklist? Esse checklist
Você vai deixar umas 3 linhas ali e você vai escrever na ordem de serviço alguma observação sobre a moto. Então, por exemplo, a moto chegou e o tanque dela no lado esquerdo tem um risco. Então você vai pôr isso na ordem de serviço. Ó, tanque riscado do lado esquerdo. Ah, o paralama está riscado. Paralama riscado. Ah, o motor está vazando. Motor vazando. Tá? Então tudo que você achar pertinente, tudo que é visível ali, é interessante você colocar nesse checklist. Por quê? Eu já presenciei isso acontecer. O cliente ele deixa a moto na oficina, né? E aí quando ele vai buscar a moto dele, ele vai lá e fala, não tinha esse risco no tanque. E aí a oficina tem que ir lá e arcar com o prejuízo, mandar retocar ou pintar o tanque, né? Dependendo da motocicleta, nem dá retoque. Então aí tem que mandar para o pintor para ele pintar o kit inteiro, porque se ele pintar só o tanque também pode dar diferença. Então assim, o checklist você evita muitos problemas, tá? Então isso é uma coisa, é uma dica minha aí que é importante você fazer o checklist, principalmente com motos caras, principalmente, tá? As motos caras aí é que você tem que fazer mesmo. Tipo, a moto do cara custa 25, 30 mil reais para cima, faz o checklist, tá? Porque senão você vai mandar pintar um tanque desse aí, um kit de carenagem, por exemplo, é bem salgado aí, né? Pode prejudicar o seu mês inteiro, tá? Então é importante. Depois que você fez o cadastro da moto e contém o checklist, você vai fazer informação do serviço solicitado. Aqui é onde eu falo a tal da abstração do que o cliente está querendo fazer, tá? Então, por exemplo, aqui é onde a gente vai gerar o orçamento para o cliente. Esse orçamento vai ter peças, mão de obra e, se precisar, serviço de terceiros. Então, alinhamento, motor, pintura, né? Se você tiver que terceirizar algum serviço, já entra aqui. Então a sua ordem de serviço vai ter peças, mão de obra e terceiros. Tudo bem? Legal. Essa abstração aqui é onde você tem que pecar para o excesso. Tá? Peque para o excesso. Então, pensa assim. O cliente veio e falou que a moto dele está falhando. Então, o cliente falou isso. Minha moto está falhando. Aí você pergunta para ele, você tem mais ou menos que situação que ela falha? Na hora que eu retomo, ou eu vou acelerando assim, numa subida. Então, essa parte, a abstração do problema, para você conseguir gerar um diagnóstico da moto, para você conseguir pensar e conseguir fazer o orçamento preciso, é muito importante você ouvir, prestar atenção no que o cliente está te falando e na hora que você colocar na ordem de serviço, você colocar exatamente como o cliente está te falando. Então assim, se o cliente falar, meu motor faz um tec-tec, você coloca, cliente reclama de um tec-tec no motor. E aí, com o tempo, você vai pegando prática. Porque aí você pergunta, você vai começando a questionar mais. Porque quanto mais você questionar o dono da moto, mais óbvio fica o problema, né? Então, minha moto faz tec-tec só quando eu ligo. Minha moto faz tec-tec só quando o motor está quente. Entendeu? Então, isso é importante. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Algumas motocicletas, quando você liga ela de manhã, o esticador da corrente de comando, né, tem um esticador da corrente de comando, que algumas motocicletas, esse esticador ele é hidráulico. Então, o óleo do motor vai lá, preenche esse esticador e estica a corrente de comando. Então, por exemplo, às vezes o cliente vai dar a partida de manhã e a corrente de comando vai bater, porque ela está frouxa. Então, vai fazer um tec, tec, tec e para. Então, o que acaba acontecendo? Você pega um problema desse conversando com o cliente.
né? Ah, o cliente falou que essa moto, quando ele dá a partida de manhã, faz um tec-tec e para. Opa, olha que interessante. Dependendo da moto, isso não é um problema. Isso não é problema. Isso é uma característica do produto. Imagina se você não pergunta para ele exatamente que horas que faz esse barulho. Você vai abrir o motor. Entendeu? Então, você perguntar para o cliente com mais detalhes possíveis é fundamental para que depois você não erre no diagnóstico. Uma outra situação, o cliente vem porque o motor dele está vazando óleo, está parando na garagem e gotejando óleo lá. Só que aí o cliente veio por causa disso. Só que quando você começa a fazer o checklist na moto dele, você percebe que a corrente está frouxa, está na hora de trocar o kit de relação, você percebe que o pneu dianteiro, que a pastilha de freio, que o fluido de freio, você começa a perceber coisas, algumas irregularidades na moto. E aí você vai questionando o cliente, olha, você está vendo que esse pneu aqui já está quase no TWI? Você está vendo que esse kit de relação seu aqui ó, já está quase no final? O próprio cliente, ele vai te dar algumas dicas, né? Ele vai pegar e falar, meu e tal, eu estou sentindo que às vezes eu estou na curva e a moto dá uma sambadinha, e aí você vai olhar o pneu dele já está totalmente deformado. Então o que acaba acontecendo? O cliente ele vem, muitas vezes o cliente vem por um problema. Só que aí, você conversando com ele ali, dando atenção para o cliente, ele começa a falar, aproveita e faz isso. Tipo, sei lá, aproveita e troca o pneu traseiro. Aí, quer saber? Já vai deixar a moto aqui mesmo? Troca essa manopla para mim, que já está gasta. Faz isso, faz aquilo. Um grande erro das oficinas, um erro assim, violento, enorme, é não anotar na ordem de serviço. Por quê? Porque não tem situação pior para o cliente que quando ele chega na oficina para retirar a moto dele, ele pergunta, você fez tal coisa? Aí você fala, esqueci. Isso não é para acontecer. Se você anotar tudo que o cliente te disse, né, o mais detalhado possível, isso não vai acontecer. Porque o mecânico que vai fazer a manutenção, ele vai olhar lá e vai falar, o cara quer que troque a manopla. Coisa besta. Mas para o cliente vai fazer muita diferença. Porque ele está querendo trocar a manopla, estou dando um exemplo, tá? Ele vai querer trocar a manopla, ele está querendo trocar a manopla já tem meses, mas ele nunca teve tempo. E agora que a moto encostou na oficina, ele quer aproveitar para trocar a manopla. Aí quando ele chega, como você ficou focado no vazamento do motor, na relação, no pneu, você não trocou o que para o cliente é uma coisa importante ali, porque é onde ele fica com a mão. Esse erro, pessoal, acontece constantemente. Tudo por quê? Porque nesse momento aqui, que é a informação do serviço solicitado, a hora que você vai abstrair o que o cliente quer, você não faz isso com eficiência. Aí depois, o restante do trabalho também não vai ser eficiente. Porque você não tem informação. Ninguém lembra que o cliente pediu para trocar a manopla. Entendeu? Então, essa parte aqui é fundamental na sua ordem de serviço, ela ser grande. Tá? Ter 10, 15, 20 linhas lá para você anotar. Tá? É isso aqui que traz o dinheiro para a sua oficina. Porque você dá atenção para o seu cliente, abstrai o que ele quer, executa o serviço 100%, e ganha o seu dinheiro e o cliente sai satisfeito. Tá bom? Então, presta muita atenção nessa hora aqui. Legal. Feito isso, vai ter a assinatura do cliente. Tá? Toda ordem de serviço, você imprime uma via para você, na oficina, para você ter o seu controle, e para o cliente, para ele saber que a moto dele está lá na oficina, registrada, está lá, o cliente pediu tal coisa, o cliente tem a xerox disso, tá? Porque não tem, se está escrito, não tem dito por não dito. Tá lá, tá escrito. Se o cliente falar, não, mas eu falei para você fazer, falou, ó, tá aqui escrito e você assinou embaixo.
Então, é fundamental o cliente assinar essa ordem de serviço e aquele assinar ficar com você. Tá? É fundamental. Tá bom? Legal. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem as regras de negócio. As regras de negócio, geralmente, elas são as últimas linhas da ordem de serviço. E as regras de negócio, eu coloquei aqui 2 exemplos. Um exemplo é meia mão de obra. O que é essa meia mão de obra? É o seguinte, ó, muita gente me pergunta isso. Fabão, o cliente chegou, o motor dele precisa ser feito. Tudo bem? Tá. Aí eu cobro de mão de obra. Pessoal, vou colocar valores aqui só para a gente poder exemplificar. Tá? Então, ó, o cliente pediu para eu fazer o motor dele e eu cobrei de mão de obra R$500. Tudo bem? Tá. Só que aí depois que eu abri o motor do cliente, o cliente simplesmente achou caro demais o meu orçamento com peça de serviço terceirizado e ele falou, não quero fazer mais. O que acaba acontecendo? Isso às vezes dá até briga, tá? Porque aí o mecânico, ele trabalhou e o cliente não quer pagar aquele trabalho. Por isso que isso tem que estar na ordem de serviço. Por isso que o cliente tem que ter assinado a ordem de serviço e tem que ser, isso aqui tem que estar muito visível para o cliente. As suas regras da oficina, suas regras de negócio. Então, você vai deixar lá, olha, se o serviço acima de R$300 não for aprovado depois da desmontagem do motor, será cobrado uma taxa de R$100. Ou será cobrado metade do serviço executado. Então, tem oficinas que trabalham assim. Serviço acima de R$500. Caso o cliente não aceite, será cobrado 1/3 do orçamento total. Tem oficina que será cobrado metade do valor. Então, se a mão de obra deu 500, o cliente vai ter que pagar 250, mesmo que ele não tenha a intenção de continuar o serviço. Tá? Você pode pôr isso como uma taxa, tipo, você não quer fazer o serviço? Não, então pelo menos os R$100 você me paga. Ou então você pode pôr como 1/3, metade do valor, aí vai da sua concepção, aí vai do que você acha certo. Tá bom? Eu só estou dando exemplos aqui. Legal. Então, isso é regras de negócio. Tem que estar na sua ordem de serviço isso. Tá? Porque o cliente ele vai assinar isso depois. Então, legal. E aí, um outro exemplo que acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, é o de estacionamento. Isso também é uma regra de negócio. Pessoal, é o seguinte, olha só esse exemplo. Ó. O cliente veio, deixou a motocicleta dele para fazer motor. Eu estou usando o motor porque o motor é uma coisa que demora um pouco. Aí demora mais do que o restante do serviço. Aí legal. Aí fui lá, abri o motor, fiz o orçamento, o cliente aprovou, tudo bacaninha e tal. Fui lá, peguei um sinal. Esse sinal, inclusive, pode estar na sua regra de negócio. Tá? Então, valores acima de R$300. O cliente tem que deixar 50% do valor, alguma coisa assim. Você vai criar isso, tá bom? Peça ajuda a um advogado, de preferência um advogado, para te ajudar a criar essas regras de negócio, tá bom? Para você se precaver. Então tá bom. Aí o cliente veio, deixou a moto, ok? E aí eu fiz todo o serviço, montei o motor dele no maior capricho do mundo, liguei, testei, tá tudo certinho e o cliente tem que vir na oficina para me pagar o restante. Né? Então vamos pensar assim, o orçamento do cliente deu R$1.000, tá? E ele me deixou um sinal lá para eu comprar as peças de R$300. Então, para ele vir buscar a moto, ele vai ter que acertar comigo R$700. Ele sabe disso. Só que por algum motivo eu avisei ele hoje, ó, sua moto está pronta, testada, bonitinha, pode vir buscar. O que acaba acontecendo muitas vezes? O cliente, ele simplesmente
estava com pressa da moto, agora que a moto ficou pronta, que ele tem que ir lá e terminar de pagar, não tem mais pressa. Então isso pode estar na sua ordem de serviço, tá? Inclusive tem algumas oficinas que trabalham assim. Avisei o cliente, contou 1, 2, 3 dias da data que eu avisei ele, da data que eu terminei, eu começo a cobrar uma diária do cliente, tá? Isso, pesquise com o advogado, mas eu já vi várias oficinas fazendo e eu tenho certeza que é extremamente legal, desde que esteja na sua ordem de serviço e o cliente assine isso, tá? Que é as regras de negócio da sua empresa. Então, por exemplo, você vai pegar e vai falar, olha, aqui não é estacionamento. Então, eu terminei o serviço, você tem 3 dias para vir retirar a motocicleta. No 4º dia que você não veio retirar a motocicleta, eu vou começar a te cobrar, nem que seja R$10 por dia de estacionamento. Entendeu? Então, isso é um exemplo que eu estou dando só para vocês entenderem que tem oficinas que trabalham assim, tá? Então, isso aqui é legal. Pessoal, esse é um vídeo mais curtinho, eu espero ter ajudado vocês aqui. Quando for montar a ordem de serviço, tem que ter pelo menos esses itens. Quer colocar coisas a mais? Fantástico, tá? Mas isso daqui é o básico de uma ordem de serviço, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, até o próximo vídeo.